possa tirar todas as suas dúvidas e todas as suas perguntas, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso treinamento de hoje. Ricardo, seja muito bem-vindo. Doutora Renata, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Não sei como está a região de vocês, mas o Moretiba aqui é bem friozinho, está bem gostoso o clima. Mas vamos tocar essa reunião aí para falar bastante dos nossos produtos, né, do nosso voz. E vamos para frente, doutora. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus, Ricardo. Um prazer ter você aqui conosco novamente, né? Prazer é meu. Aqui em São Paulo também tá bastante frio hoje e friozinho. vamos seguir aí, vamos seguir com esse treinamento. Tem muitas pessoas novas, Ricardo, que entraram nesse último mês na empresa, então acho legal a gente falar realmente o que é o ozônio, contar um pouquinho realmente de fato, porque tivemos bastante pessoas novas entrando na empresa, então estão perguntando bastante, né? É um dos produtos mais vendidos aqui na empresa, então gostaria que você já começasse falando o que é ozônio, um pouquinho do Natuós, e a gente vai dando continuidade aqui com as perguntas. Tá bom, doutora. Vamos começar então, já que tem gente nova, explicando o que é o nosso óleo, né? Da onde vem, como a gente faz, o processo. Eu sempre falo, é importante a gente sempre utilizar o processo para as pessoas entenderem que é um produto 100% natural, 100% vegano, que é um produto que não é testado em animais, é um produto que não tem contraindicação. A gente troca essa contraindicação por benefícios secundários em qualquer que seja dos nossos produtos, não é mesmo? Então, vamos lá. Basicamente, o ozônio, né? O ozônio, o que é? Ele é uma molécula de oxigênio dividida em várias partes, que podem até 8 moléculas, que se tornam um octágono, né? Mas, no caso, o O3 hoje é o que nós trabalhamos, é o ozônio que é o O3. Tá? O ozônio existe na camada, né, da estratosfera, tal, a gente sabe aí da camada de ozônio e tal, e é basicamente o mesmo gás, é um gás. Nosso processo é muito simples, né, de falar. Logicamente, para a gente chegar onde a gente chegou foi difícil. Mas, para explicar, a grosso modo, é simples. Nós temos um equipamento de plasma. Esse equipamento de plasma ele tem uma descarga elétrica de 7.000 volts a 9.000 volts, dependendo né? Porque a descarga elétrica ela não tende a ser contínua, ela tem sim oscilações. Então, o nosso equipamento hoje ele é um equipamento de 7 a 9.000 volts. Tá? A gente pega o oxigênio medicinal, né? O cilindro verde de oxigênio que a gente conhece nos hospitais e tal, passa esse oxigênio medicinal por dentro desse equipamento, por uma cápsula, né? Essa cápsula dá uma energia de 7 a 9.000 volts nesse oxigênio, quebrando a molécula a nível atômico, né? O O2 já não é mais O2, ele divide, e quando ele junta em 3 partes, né? E aí nós temos o ozônio, que é um subproduto do oxigênio, né? O ozônio ele vem do oxigênio, é um subproduto, e a gente tem esse ozônio. Esse ozônio entra numa cápsula, ok? Dentro dessa cápsula nós temos um óleo de girassol extra virgem, um azeite de girassol prensado a frio, né? Na primeira prensa, por quê? Porque eu preciso de uma cadeia gorda, uma cadeia de oxigênio grande, né? De carbono grande, o óleo tem que ser gorduroso para mim quebrar essa molécula de oxigênio dentro do óleo e trocar ela por ozônio. É esse o nosso processo. Basicamente é isso que a gente faz hoje com o ozônio. A gente pega o oxigênio medicinal, dá uma descarga elétrica muito forte nesse oxigênio, quebra ele em várias moléculas, ele junta em 3, que é o ozônio, e aí a gente põe num tanque de imersão e ele fica várias horas, 24, 48, depende, né, do que a gente quer de resultado, né? A gente mede isso por MEC, né, que é um termo que nós usamos, que é miliequivalência por centímetro quadrado. Tá? Quer dizer que por centímetro quadrado dentro do óleo nós vamos ter uma miliequivalência de troca de oxigênio por O3, que é o ozônio. Dentro desse tanque, ele fica lá, vamos dizer, na média de 24 horas, né, em alta pressão. Então, a gente fica jogando esse oxigênio e passou por esse equipamento de plasma em alta pressão dentro desse tanque. Ele fica imerso ali, né, por tubulações. A gente tem um sistema de microbolha, né, que quebra a bolha em várias microbolhas, né, minúsculas bolhas. Porque, doutora, as pessoas não entendem, mas assim, o que dá o ozônio é a bolha. Tá? O que vai dar o ozônio é a bolha. Tá? Então, imagina que essa bolha que entrou lá, de ozônio, ela vai ter uma parede. Quanto mais parede, mais ozônio. Para explicar de um jeito simples, para as pessoas entenderem, isso é uma coisa muito química. Tenho hoje sócios químicos, a doutora sabe, né? Nós temos hoje químicos, nós temos empresas contratadas para laudar e aprovar os nossos produtos.
nós somos regulados pela Anvisa, que é o nosso órgão aí do Brasil. Então, mas para entender a grosso modo, para a gente não ficar aqui, porque se a gente for falar de ozônio, a gente vai falar a noite inteira só do gás. A gente tem que falar do nosso óleo. É simples. Imagina uma sala de 40 metros quadrados. Se você puser, nessa sala de 40 metros quadrados, cabem, exemplo, 50 bolas de futebol. Não é isso? Exemplo. Cada parede dessa bola de futebol, ela vai ter um contato e vai dar essa parte de ozônio, certo? O que a gente fez? A gente diminuiu isso em microbolhas. O que aconteceu com isso? Nós temos hoje essa mesma sala de 40 metros quadrados, só que em vez de a gente ter bola de futebol, a gente tem bola de gude. Então, nós temos milhares de bolinhas de gude. Quanto mais parede, mais ozônio. Então, essas milhares de bolinhas de gude, dentro desse exemplo dessa sala, que é o nosso tanque, no caso, é o que vai dar mais miliequivalência, vai dar mais poder no nosso ozônio. Está aí o nosso segredo, nosso pulo do gato. Né? A gente trabalha esse ozônio hoje em câmara fria, né? A gente faz um processo hoje em câmara fria. O nosso ozônio hoje ele é preparado a menos 2 graus, né? De 2 graus para baixo, porque a gente descobriu que quanto maior a densidade, doutora, do óleo, melhor a absorção do ozônio e melhor a durabilidade do ozônio no óleo, né? Então, por isso que a gente consegue ter um óleo que dura 2 anos. Quando a gente começou o processo, o óleo durava 3 meses, 5 meses, 6 meses, já perdia totalmente poder. Hoje, doutor, ao contrário, hoje nós temos uma curva que é muito interessante. A gente entrega o óleo hoje e depois de uns 3, 5, 6 meses, ele está ainda subindo o ozônio dentro dele, né? Porque a gente cria ozonídeos dentro desse óleo, né? Os ozonídeos, e esses ozonídeos, eles continuam subindo ainda na cadeia, mudando, né? Dando força nesse óleo por 6 meses, crescendo ainda. A quantidade que eu falei MEC, né, que é a miliequivalência por centímetro quadrado, se a gente medir o óleo quando ele sai da máquina, e depois de 3, 5 meses, ele ainda está em crescimento. Então, a gente tem realmente hoje um óleo que tem um poder de ozônio muito legal, né? E a gente preza muito por isso daí, a gente vem buscando novas tecnologias. Inclusive, a gente está com um equipamento para chegar aí dentro dos próximos 3 meses. Já vai ser o nosso 5º equipamento dentro de 3 anos. Então, a gente vem migrando os equipamentos. A mesma empresa que a gente fez o primeiro equipamento, né? A nossa primeira empresa foi uma empresa belga, né? Da Bélgica, que trouxe, nós trouxemos peças de equipamentos, fizemos a montagem no Brasil. Primeiro equipamento, para ter uma ideia de tamanho, ele era mais ou menos desse tamanho aqui, vamos dizer, tamanho um pouco maior que uma caixa de sapato, vamos dizer. Né? Vamos dizer que era isso, um pouco maior que uma caixa de sapato, o primeiro equipamento que a gente trouxe da Bélgica, né? E montou no Brasil. Hoje, o nosso equipamento, em comparação de tamanho, vamos dizer que ele é o tamanho de um fogão. Então, a gente sai de uma caixa de sapato para um fogão. Isso só o equipamento que tem o plasma, né? Que dá descarga elétrica. Porém, só nós temos um tanque, na oportunidade certa, né? Quando chegar esse novo equipamento, que a gente já fez encomendas, demoram meses para chegar, né? Porque é processo de importação, a gente vai fazer filmagem para vocês terem. O tanque hoje é um tanque de 500 litros, parece como se fosse um submarino, né? É um tanque assim, você imagina um submarino mesmo, de 500 litros. Então você tem as escotilhas para ver o óleo em trabalho, você vê todo o processo de óleo, é maravilhoso esse novo equipamento que a gente está trazendo. Nós vamos trazer para apresentar para vocês dentro dos próximos meses, até o final do ano. Então é muita novidade boa, doutora. Eu acho que do ozônio deu para as pessoas entenderem simples assim, ó. O que a gente faz? Oxigênio medicinal, descarga elétrica, quebrou o oxigênio medicinal, virou O3, é o ozônio. Pusemos num tanque, esse tanque tem microbolhas, e a parede da bolha vai explodir e vai dar o ozônio. Então, quanto menor as bolhas, maior a quantidade de bolha, mais ozônio. Por isso que a gente consegue ter um ozônio hoje com tanta força, vamos dizer, doutora. Tá? Perfeito, Ricardo. Isso aí é o processo de ozônio, tá? Do óleo é simples, nosso óleo é a primeira prensa, que a gente fala, né? Que é um azeite de... Porque as pessoas hoje, infelizmente, hoje o mercado do ozônio é um mercado que está muito amador no Brasil ainda. As pessoas estão achando que qualquer coisa faz ozônio. Então, a pessoa pega um óleo de cozinha lá refinado, que não tem cadeia, não tem ácido graxo, não tem cadeia de carbono, não tem oxigênio, porque ele esquentou, porque para a gente refinar, a gente esquenta muito o óleo, daí a gente refina o óleo, né? E esse óleo acha que faz ozônio. Esse óleo não tem poder de ozonização. Então as pessoas, o óleo de girassol tanto faz. Não, quanto mais oleoso, mais gordo, melhor minha cadeia de carbono e de oxigênio, melhor meu ozônio. Então a gente hoje usa o óleo, que a gente diz que é um óleo primeira prensa. O que quer dizer isso, gente? A semente de girassol, quando ela é espremida, ela solta o óleo, certo? Depois ela é espremida mais 2 ou 3 vezes, solta um outro óleo, mas o primeiro óleo é o que sai mais rico. Esse é o nosso óleo hoje, é o azeite de girassol, tá?
Aí a gente faz esse processo, fica lá permeando por 24, 48, depende do que a gente quer de resultado. A gente trabalha com frascos de vidro, né? Os frascos. Por que é importante o frasco de vidro, né? Por que não pode ser um frasco mais barato, um frasquinho de plástico mesmo? Porque o ozônio, gente, ele é muito reativo, né? O gás ozônio, ele é reativo, ele reage vamos dizer, com outras moléculas, ele reage com plástico, ele reage com PET. Então a gente tem. Por que o vidro? Nós seguimos um Tratado de Madrid, se chama, né? É um tratado mundial de ozônio, né? O ozônio fora do Brasil já é muito estudado, já é muito usado, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, enfim. A Alemanha é um dos países que usa muito ozônio hoje em tratamentos. Nós temos aí vários prêmios, e o ozônio ganhou até na época do Covid e tal. Então, foi feito um tratado, e esse tratado que nada mais é do que regra mundialmente como a gente deve usar o ozônio, tá? Para ter esse fim terapêutico, cosmético, que é o nosso caso. Lá diz que o ozônio tem que ser ou em aço inoxidável, 308, não pode ser outro ácido inoxidável, ou em vidro, tá? Para ter o quê? Porque o vidro ele não tem reação com a parede. Se eu puser ozônio num plástico, ele vai reagir com a parede do plástico, vai começar a derreter essa parede do plástico, e essa parede de plástico, que é petróleo, né, que a gente sabe que é o petróleo, o plástico é feito de petróleo, ele vai ter uma reação e vai criar um subproduto. E esse produto geralmente vai ser muito ruim para a saúde, porque não é natural. O petróleo não é natural, né? Não é orgânico, né? Quando ele é transformado em plástico. Aí a gente, seguindo esse tratado, doutor, a gente usa o vidro. Né? Então a gente usa vidro, cânula de vidro, o bulbo não pode, que é apertinho de apertar, não pode ser de látex, porque senão ele derrete também com ozônio, tem que ter silicone. Então a gente vem adequando para seguir os padrões internacionais. Isso, exatamente, doutora. Ah, mas o vidro não poderia ser de outra cor, não podia ser uma cor mais legal, um branquinho, não. Por que tem que ser dessa cor? Porque essa cor, a cor âmbar, né? Ela é usada na medicina há centenas de anos, essa cor. Por quê? Porque ela tem uma proteção filtro solar, ela protege o produto interno do sol, dos raios solares, né? Ela tem um fator de foco, proteção. Então é importante ser desta cor o vidro, tá bom, gente? Então é isso. Nosso produto é um produto que ele está adequado não só no Brasil pela Anvisa, mas também está seguindo um padrão mundial, que é o Tratado de Madrid, né? Como eu mencionei, que regula, né? Que regra o ozônio no mundo, e a gente segue exatamente esse tratado, doutora. Então, nós temos um produto realmente que hoje pode ser vendido em qualquer lugar do mundo, porque ele está dentro das especificações técnicas de ozônio mundialmente, né? A gente consegue ter um produto que é nível mundial hoje, né? Dentro do Brasil. É bem legal a gente conseguir isso dentro do Brasil hoje. Eu acho bem interessante. Com certeza, Ricardo. Então, pessoal, isso que o Ricardo falou, a gente consegue notar, né? Então, esse tipo de embalagem âmbar vai fazer com que a conservação do nosso produto chegue nesses 2 anos aí que ele disse, de teste, tudo. Então, se você vê, tal empresa tem aquele Natuós, ou tem aquele produto que tem ozônio, verifica sempre a embalagem, é muito importante, né? Para você garantir que realmente tenha ozônio. E a Atlântica Natural, ela se preocupa muito com isso. Então, vocês podem perceber que a linha completa de Natuós sempre vai vir aqui nessa embalagem, né? De acordo com esse protocolo de Madrid que o Ricardo falou. Então, isso vai garantir realmente a eficácia do produto.